Senhor Já, eu te concedo o feudo de São Fidélis. Você vai ser o meu vassalo, eu sou o seu suzerano. Jura fidelidade, servir ao seu rei, a vossa majestade, por toda a vida? Então, feudo de São Fidélis é do São Já. O feudo Fidelis é do Senhor Já. Olá! Hoje tem vídeo extra no canal A Vida Segundo Maurício. E esse vídeo extra dessa semana, desse final de semana, é a Idade Média por conta de Maurício. Hoje eu vou falar sobre a Idade Média, uma fase da história que eu gosto muito, certo? E vamos lá, sem enrolação, vamos lá. Para que vocês entendam, para descomplicar na cabecinha de vocês a Idade Média, a gente tem que entender um pouco como finalizou, como acabou a Idade Antiga, certo? Que eu até já fiz um vídeo aqui, a Idade Antiga, por conta de Maurício. Procure aí nos vídeos aí do canal e assista se você ainda não assistiu. Bom, como que acabou a Idade Antiga? A essência da Idade Antiga, como eu já expliquei, era o quê? A guerra de conquista para conseguir a terra fértil e escravo, certo? Só que na sua própria essência já estava a sua destruição. O Império Romano. O Império Romano quebrou porque depois do Império Romano conquistar a Europa e a Ásia, não tinha mais para onde ele expandir, as terras foram ficando inférteis, os escravos iam se matando e o Império Romano quebrou. Certinho? Na sua própria essência já estava a sua destruição. Depois que conquistou todo mundo da Idade Antiga, o Império Romano quebrou. Aí teve invasões de povos germânicos, que eram os povos que antes o Império Romano tinha conquistado, estavam voltando para suas terras, e o Império Romano foi... Então todo esse poder centralizado do Império Romano descentralizou, dividiu na Idade Média. A Idade Média da Europa Ocidental, ela foi 1000 anos. Foi uma fase da história que durou 1000 anos. Olha quanto tempo de história. E ela iniciou no século V, certo? Com o esfacelamento, com a quebra total do Império Romano, e foi até o século XV. E a Idade Média é muito fácil de ser compreendida. É o seguinte, a Idade Média foi uma fase onde não existia ascensão social, ninguém subia de vida, ninguém, se nascesse pobre, acabava a vida rico pelo trabalho. Não, isso é hoje em dia. A Idade Média era uma sociedade muito bem hierarquizada, dividida, e não tinha ascensão social. Nasceu filho de camponês, servo, vai herdar a enxada. Nasceu filho de nobre, vai herdar o trono, ou o reino, ou o feudo, certo? Então não tinha ascensão social. 2. A Idade Média foi praticamente toda controlada, o que era certo, o que era errado, o que devia fazer, o que não devia fazer, pela Igreja Católica. A Igreja Católica, o cristianismo se fortaleceu muito na Idade Média. E a Igreja Católica cresceu muito. Mas o professor vai falar uma coisa polêmica aqui, certo? Realmente a Igreja Católica errou muito no passado. Por que a Igreja Católica errou tanto? Eram nobres. A Idade Média a gente pode dividir em 2 grupos: a nobreza e os camponeses servos, certo? Que era grande parte da sociedade, grande parte dos europeus eram os camponeses servos. Então a Igreja Católica estava no grupo da nobreza, eram nobres, eram príncipes, eram terceiros, quartos filhos de um rei, que nunca dificilmente ia chegar ao trono do pai, porque o filho primogênito que herdaria o trono, ele nunca ia chegar ao trono do pai. Então, para não ser príncipe a vida toda, viver nas custas do irmão, certo? Não viver às custas do primogênito, ele optava por entrar na Igreja Católica, porque ele ia ser um padre senhor feudal. E sim, a Igreja Católica justificava tudo de 2 formas muito simples: ou
Isso é a vontade de Deus. Você é um camponês servo pela vontade de Deus, ou você é um nobre, você é um senhor feudal, você é um rei pela vontade de Deus, ou manifestação do demônio. Alguém cai babando, tremendo, tem um ataque de epilepsia. A Igreja Católica não tinha as respostas ali, falava manifestação do demônio, certinho? Outra coisa também super interessante sobre a Idade Média: todo conhecimento que foi desenvolvido lá na Idade Antiga, na Grécia Antiga, na Roma Antiga, na Idade Média ficou estagnado. Não se produziu muita coisa na Idade Média como se produziu de conhecimento na Idade Antiga, principalmente na Grécia Antiga. Mas na Idade Média, a Igreja Católica foi a responsável por armazenar, por guardar todo o conhecimento feito lá na Idade Antiga. Então era a Igreja Católica que guardava, que preservava, era a detentora do conhecimento, era a detentora do saber na Idade Média. E sim, conhecimento é poder, certo? E utilizando disso, quase toda a Europa, praticamente a Europa toda era analfabeta. Praticamente a Europa toda era analfabeta, por quê? Porque não precisava estudar. Era uma sociedade de nascimento, era uma sociedade muito bem dividida, certinho? Então, não precisava estudar. Nasceu filho de camponês servo, vai herdar a enxada, vai herdar o trabalho do pai. Nasceu filho de nobre, nasceu da nobreza, vai herdar o feudo, o reino, o trono do pai. Então, você já nascia com uma vida determinada. Você vai ser isso, você vai ser aquilo. Então, não precisava estudar. Sim, poucos reis, poucos príncipes e poucas princesas quiseram estudar por conta própria, mas foram poucos, assim, por lazer, por hobby, não tem nada para fazer, vou estudar, vou ler um livro e etc. Mas o conhecimento em si ficou restrito aos padres, aos bispos, ao Papa, à Igreja Católica, aos membros da Igreja Católica. Então, pessoal, a gente não pode também jogar pedra na Igreja Católica, porque ela, enquanto instituição, ela ficou nas mãos de padres que não estavam nem aí para os princípios da igreja, para o evangelho, para a Bíblia, enfim, certinho? E eles entravam porque eles eram o 4º filho de um rei, era o 10º filho de um rei, dificilmente ia chegar no trono do pai e, para não viver nas costas do irmão, resolvia entrar para o seminário para virar um padre senhor feudal. Vamos lá então, a Idade Média também foi uma época, certinho, de dependência pessoal, de dependência de homem a homem. Tanto a nobreza precisava dos camponeses servos, quanto os camponeses servos precisavam da nobreza, certo? Vamos entender, por que a nobreza precisava dos camponeses servos? Porque eram os camponeses servos que trabalhavam nas terras, nos feudos e nos reinos da nobreza, geravam alimento e toda a riqueza para aquele reino, para aquele feudo. E a nobreza precisava desse trabalho dos camponeses servos para sobreviver. E os camponeses servos precisavam dessa nobreza para morar nos feudos e nos reinos, certinho? Porque como que era o acordo? Todo o acordo era verbal, tudo era falado. Tanto é que uma frase muito utilizada na Idade Média é falada até hoje: homem que é homem tem uma palavra só. O que significa esse ditado? Significa o seguinte: uma vez feito um juramento de um camponês servo com um nobre, ou do nobre com um camponês servo, ou do nobre com outro nobre, não pode quebrar esse juramento, porque como era uma sociedade praticamente toda analfabeta, não tinha documento escrito, então era tudo na oralidade, certinho? E a Igreja Católica firmava os acordos e tal, e fazia os documentos, mas a nobreza em si, os camponeses em si, ninguém assinava nada, então tinha que confiar na palavra, certa palavra era muito importante, não podia voltar atrás, não podia mentir, certinho? Muito bem. A nobreza precisava da nobreza, por quê? Vou dar um exemplo. Vamos supor que vamos dar um exemplo bem assim prático e pra gente entender. Vamos supor que eu sou o rei do estado do Rio de Janeiro. O estado do Rio de Janeiro é um reino e eu sou o rei. Todas as cidades do estado do Rio de Janeiro são feudos. Então eu, como rei, eu vou dar cada cidade do estado do Rio de Janeiro para um senhor feudal, ou seja, para um segundo filho de rei, para um terceiro filho de rei, que não vai herdar o trono do pai e que vai ser o senhor feudal dessa cidade, certo? Bom,
Eu sou o suzerano, eles são os meus vassalos. Essa nobreza que eu coloquei no Rio de Janeiro, nessas cidades, essa nobreza toda, são os meus servos? Eles têm que trabalhar para mim? Não, eles são senhores feudais das cidades que eu dei, mas eu sou o rei do estado do Rio de Janeiro todo. O que acontece? Eles vão me dever uma fidelidade, eles vão me dever uma amizade, eles têm que ser fiéis a mim. Como assim? Como assim? É o seguinte, na Idade Média acabou aquelas guerras sangrentas e daquela quantidade imensa de soldados, porque você vai virar escravo. Acabou, porque a escravidão na Idade Média acabou. Agora são os camponeses servos, e são acordos firmados dos camponeses com a nobreza. Então, veja bem, eu sou rei, a minha filha foi sequestrada, ela é uma princesa. Aí o sequestrador, ele pede um resgate, 400 quilos de ouro. Como que eu vou levantar 400 quilos de ouro? Eu vou a toda a nobreza do estado do Rio de Janeiro, eu vou para todos os senhores feudais, condes, duques e tal, e vou recolher essa quantidade de ouro para eu pagar o resgate da minha filha. Ah, mas se algum senhor feudal se recusar a ajudar a pagar esse resgate, eu vou expulsar ele da terra e vou chamar um outro senhor feudal. E como ele dificilmente vai herdar o trono do pai dele, porque ele não é o primogênito, então ele vai aceitar esse acordo, certo? E os camponeses, eles podem viver nos feudos e nos reinos, tem sua casinha, tem sua terrinha pequenininha, só que assim, metade da produção que os camponeses plantam na sua terra, ele obrigatoriamente tem que passar para o senhor feudal. E além disso, 3 vezes na semana, ele tem que sair da terrinha dele e trabalhar nas terras do senhor feudal, trabalhar nas terras do rei. Então era quase um trabalho escravo, mas os camponeses servos a gente não pode chamar de escravos, porque eles eram trabalhadores livres, entre aspas, eles estavam presos àquele acordo verbal que ele fez com o senhor feudal, mas a qualquer momento, se ele quisesse ir embora, ele vai embora. Só que se ele for embora da terra dele, ele passa fome, certinho, que ele vai viver aonde, ele vai dormir aonde, ele vai comer o quê? Por isso que os camponeses servos sujeitavam essa vida. Os camponeses servos que saíam fora, geralmente viravam comerciantes, que aí ele não é nem nobre e nem os camponeses servos. Os comerciantes iam a pé da Europa até as Índias Orientais, até a Ásia de cavalo, de charrete, certinho? Até as Índias Orientais, que era na Ásia, para buscar as especiarias que faltavam na Europa, nessa época de Idade Média. Então eles buscavam sal grosso, pimenta, tapete, tecido e trocava. Não era venda assim, por dinheiro, moeda, não. Era troca de produto pelo produto. Então trocava 1 quilo de sal grosso por 10 quilos de carne, trocava 1 quilo de pimenta por outra comida, ia trocando nos feudos, os comerciantes iam sobrevivendo dessa forma, certo? Vocês sabiam que a Igreja Católica na Idade Média falava que o planeta Terra era plano, redondo nas bordas, e quando qualquer embarcação atingisse o horizonte, ia cair, ia despencar num abismo na boca de um monstro? Vocês sabiam que as sereias, que os dragões foram mitologias criadas pela Igreja Católica nessa época? E Galileu Galilei, que contestou a Igreja Católica, que na Idade Média falou que não, que a Terra ela é redonda, que o planeta Terra gira em torno do Sol, Galileu foi condenado à fogueira santa. Quase que o Galileu foi queimado na fogueira santa. No dia da sua execução, ele teve que desmentir tudo aquilo que ele provou, que ele falou que a Terra era redonda, né, que girava em torno do Sol. Ele teve que desmentir, falar que a Terra era plana e redonda nas bordas, tinha abismo e monstro. Aí, mas mesmo assim ele foi preso e passou o resto da vida preso, certo? E todo mundo que questionava a Igreja Católica era executado. Todo mundo, porque a Igreja Católica era dona da sabedoria, era dona do saber e era nobreza junto, né? Então quem vai contestar a nobreza? Eles próprios ajudavam a fazer esse mundo redondinho de Idade Média. Ou seja, você é nobre porque Deus quis assim. Você é um camponês servo porque Deus quis assim. Ou manifestação do demônio. Tudo que era de doença, infartou, morreu, caiu babando e qualquer coisa, manifestação do demônio. Não
Filha da puta! Eita! E é isso, pessoal. Espero ter descomplicado a idade média da cabeça de vocês, certo? E tenham uma ótima semana, fiquem com Deus e até semana que vem na Vida Segundo Maurício!